Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Gostaria de agradecer de antemão a nossa amiga Gisele pelo convite, de estar hoje aqui com vocês, nessa casa maravilhosa, que nos acolhe com tanto carinho, para a gente falar de uma das obras da codificação tão importante, onde a gente desvenda alguns mistérios, que ainda hoje a gente pode considerar que ainda permanecem em alguns casos, e que a gente vai aqui tentar trazer alguns pontos que esse livro aborda, porque é uma obra muito extensa, muito complexa, porque a gente, se for ver, fala de várias situações dentro da questão mediúnica. E a gente precisa sempre debruçar, ler mais, estudar. Então aqui a gente só vai despertar a curiosidade de vocês. Essa é a nossa proposta, tá certo? Dentro da visão geral do Livro dos Espíritos, já que hoje é 15 de janeiro, está fazendo aniversário, a gente trouxe algumas informações, principalmente dentro da estrutura do livro, de como Kardec ele compôs essa obra, qual a preocupação dele em trazer de informações para a sociedade daquela época e para toda a humanidade, para todo o restante do tempo que viria ainda até hoje, que a gente utiliza esse instrumento tão importante da Casa dos Espíritas. Então, quando Kardec, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1861, em Paris, ele coloca aqui, pela editora Charpentier, essa obra representa um marco da divulgação do Espiritismo, e Allan Kardec, que era o pseudônimo de Hipólito Léon Denisard Rivail, ou Rivail, a gente vê a pronúncia, fica a critério aí de quem fala, e buscou compilar as investigações e comunicações que fez durante suas sessões espíritas, realizadas ao longo dos anos. Ele teve 15 anos dentro do tempo da doutrina para fazer toda a estruturação das obras. E nesse período ele trabalhou o que ele achou relevante e como foi que ele construiu isso, que é mais interessante. A gente vai ver que o livro ele traz um método que Kardec utilizou naquela época. Então ele coloca aqui: Kardec dedicou-se a estudar as manifestações espíritas, coletando notas, realizando entrevistas e organizando as informações de forma a oferecer aos leitores um manual conciso e acessível sobre as comunicações com os espíritos. O livro não apenas serviu para esclarecer dúvidas, mas também para estabelecer uma base sólida para o estudo do espiritismo, que teve grande impacto na sociedade do século XIX e continua a influenciar pessoas até os dias atuais. Então, quando a gente vê que a preocupação foi o quê? Realizar entrevistas, porque ele foi pesquisando junto aos médicos o que é que acontecia ali. Ele precisava do questionário, ele precisava relatar aquilo. Então ele utilizou de sua experiência profissional, porque ele era um professor na época, para fazer, para construir essa metodologia. E ele também, além das entrevistas, ele buscou quais seriam as melhores informações, o que é que seria relevante para trazer a clareza para aqueles fenômenos, o que é que estaria acontecendo por trás das medidas, que estavam ali tentando se comunicar aos espíritos. Então, todo esse contexto, ele teve uma perspicácia de analisar, de ver, de sentir aquele clima, porque era uma época de revoluções em Paris, na Europa. Então, era uma turbulência ali. E ele estava no meio ali daquela turbulência toda, e ele conseguiu, diante dos fenômenos que estavam acontecendo, concentrar energia ali para trazer as revelações que necessitavam para aquela época, porque existia um surgimento, um movimento que estava começando ali, através dele, e que as pessoas tinham muitos questionamentos, e vinham várias situações diferenciadas ali, cada um que chegasse a falar até de bruxas, fulano é uma bruxa, eram rótulos e mais rótulos dentro da sociedade, daquelas pessoas que tinham aqueles fenômenos dentro das suas casas e que precisavam realmente de serem assistidas. E Kardec ele se propôs a isso.
E quando a gente fala do Livro dos Médios, a gente fala também de uma obra anterior ao Livro dos Médios. Está lá na introdução do livro que ele diz o seguinte: Allan Kardec publicou primeiro um livro chamado Instrução Prática, que serviu como base para o Livro dos Médios. No entanto, ele não reeditou a primeira obra, considerando o suficiente para abordar todas as dificuldades no estado de manifestações espirituais. O Livro dos Médios, resultado de uma longa experiência e estudo, e descrito como seria e destinado a afastar ideias, né, como ele diz aqui, frívolas, ou de diversão que trata como um mundo espiritual. Porque muitas vezes as pessoas utilizavam aqueles fenômenos até título de brincadeiras, né, de adivinhações, né, convidavam os espíritos ali para adivinhar, né, o passado, o presente, o futuro. Não tinham um estudo sério sobre aquilo. Então ele, no primeiro momento do seu estudo, pela curiosidade, ele teve aquela ansiedade de passar algumas informações. Então ele fez esse manual. A gente pode considerar até como manual, né? Então logo em seguida ele justifica a necessidade de ter ampliado os estudos. Ele diz: Allan Kardec, né, critica as experiências mediúnicas realizadas de forma leviana e sem conhecimento, que provocam zombarias e críticas justificadas. Ele se refere aos médiuns da época que, ao se exporem sem seriedade, causavam um duplo prejuízo. Os incrédulos não se convenciam dos fatos e também não se iniciavam a ver o lado sério do espiritismo. Então, essa era a preocupação de Kardec, trazer a seriedade para aquele momento, né? Buscar, e a gente sabe que a espiritualidade, né, ele já estava ali com essa proposta, né, ele veio com essa proposta de trazer esse estudo mais profundo. Então, no momento, ele foi assistido, né, ele foi orientado, ele teve toda uma assistência ali dos irmãos para que ele encaminhasse todo esse processo de forma que trouxesse realmente uma solidez para aquele estudo dele, para que a sociedade daquela época pudesse ver com outros olhos aqueles fenômenos. E foi o que realmente aconteceu, né? Então, esse instrumento ele não foi depois publicado, só teve uma obra só, e pelo cuidado que ele teve, né? Ele disse: não, eu vou parar aqui, esse livro é uma coisa mais, pode trazer especulações, que pessoas quererem utilizar de forma equivocada, porque ele não trouxe uma profundidade. Então ele teve essa sabedoria de pegar essa informação, trabalhar mais, né, e não divulgar tanto naquele momento. Embora ele estivesse muito ansioso de passar essas informações, mas ele teve essa maturidade, né, de burilar mais aquelas ideias que precisavam para aquela época. E aí a gente vai ver a estrutura do livro, né? A gente vai ver que o livro ele está dividido em duas partes, né? A primeira fase, a primeira parte, a segunda, e trabalhos e experimentos. Então ele diz aqui: a obra é estruturada em duas partes principais. A primeira parte é dedicada à teoria da mediunidade, na qual Kardec discute os diferentes tipos de médiuns e as relações que podem ocorrer entre os espíritos e os vivos. A segunda parte apresenta os instrumentos e as instruções práticas para a prática mediúnica, incluindo técnicas, cuidados e a ética que deve orientar essas interações. Então é aí onde a casa espírita ela vai se debruçar, né, em cima desse conhecimento. Que é preciso conhecer como o fenômeno ele ocorre, né? Então você tendo a técnica, você tendo a abordagem, como você vai trabalhar aquele irmão, né, de como você pode extrair alguma informação positiva daquilo ali, né, tudo vai ajudar, né, para o crescimento da doutrina e do seu crescimento. Porque a proposta da doutrina não é somente divulgar, é você se instruir, é você se melhorar, né? Essa é a base que a gente tem que ver em toda a obra da codificação. Ele diz aqui: o livro também inclui uma vasta coletânea de perguntas e respostas, na qual o autor busca esclarecer dúvidas comuns sobre a comunicação com os espíritos e os princípios espíritas. Então, como a gente coloca, como a primeira obra dele, o Livro dos Espíritos, foi de perguntas e respostas, ele continuou também utilizando esse mesmo método na obra seguinte, que foi o Livro dos Médios.
Ele teve essa continuidade da metodologia dele. Então, ele sempre era uma pessoa questionadora. E isso a gente tem que ser também dentro da casa espírita. Quando a gente for fazer um trabalho, quando vier as mensagens, né, a gente tem esse cuidado que Kardec teve, de parar, analisar, refletir, o que é que está por trás daquela mensagem, quem está por trás dela também, qual foi o espírito que se comunicou, porque tudo isso interfere em todo o trabalho, né? E na qualidade e na valorização daquele conteúdo que a gente tem em mãos, tá certo? Então, um resumo detalhado por partes, a gente vai ver o seguinte. Na primeira parte, na teoria da mediunidade, ele destaca: nesta seção, Kardec apresenta os fundamentos da maturidade, discutindo sua importância e como ela pode ser entendida à luz da ciência e da filosofia, que na época, né, existe muito, ele teve esse cuidado de trazer essa trilogia, né, ciência, religião e filosofia, para não ficar somente uma coisa religiosa, de crença, né, apenas a fé pela fé, não ter o raciocínio por trás disso. Então ele teve esse cuidado de colocar, a princípio, a ciência e a filosofia como base para dar uma sustentação para aquele conhecimento, aquela teoria que ele estava trazendo. Ele classifica os médios em diferentes categorias, como os médios curadores, os médios de efeitos físicos e os médios intuitivos, cada um com suas particularidades e formas de interagir com o mundo espiritual. O autor também aborda a necessidade de discernimento e cuidado ao lidar com espíritos, enfatizando que todos possuem boas intenções. Então, a gente sabe que quando a gente está numa reunião mediúnica, um dos fenômenos que estão acontecendo ali, por mais que tenhamos curiosidade, que é normal, é natural do ser humano, né, a gente tem que controlar essa curiosidade. Saber até que ponto a gente tem que parar ali, né, com aquelas interrogações, até que ponto aquela informação ela foi o suficiente para a gente não ficar instigando e de repente sendo criadas situações, informações que a gente sabe que pode acontecer, que por mais que os médios hoje ele tenham conhecimento, ele tenham controle, né, a gente pode ocorrer situações delicadas, né, de pessoas passarem informações equivocadas, né, fantasiosas. Então ele tem esse cuidado e ele classifica até, né, os fenômenos, e muito na época de Kardec eram trabalhados os fenômenos de efeito físico. A maioria dos fenômenos do livro dos médios no começo foram feitos através dos fenômenos físicos, dos efeitos físicos, né, que eram propiciados pelos médios também. Mas aquilo era uma forma de dar uma mais autenticidade para aquela situação, para aquele contexto. Hoje, a gente não precisa dos efeitos físicos. A gente já não tem mais essa necessidade de mexer uma cadeira, né, de bater em parede, de ouvir. Não, a gente já tem um cerne, né, um conhecimento que pode nos proporcionar um conhecimento mais profundo, né? A gente já tem a doutrina já passou essa credibilidade. Então, ele coloca bem detalhado isso na obra. Em outro momento, ele traz um resumo do livro dos médios. Ele leva os leitores a compreender a responsabilidade que o médium carrega ao se comunicar com o outro lado. Aqui, Kardec introduz conceitos importantes sobre a moralidade e a evolução dos espíritos, fazendo com que o leitor reflita sobre a vida após a morte e a continuidade do aprendizado espiritual. Então, é dentro desse formato que ele trouxe, né? É essa questão de você trazer essa responsabilidade, fazer um trabalho que você está falando por trás, você está sendo, né, responsável pelo que você está dizendo. Então isso tem um peso muito grande. Por isso que muitos médios aí a gente vê de vez em quando caindo, né, entrando com as suas falências, com as suas fragilidades morais, porque utilizou de forma equivocada essas informações. Ele não teve a responsabilidade de passar isso. Então é muito importante a gente ter esse filtro e também observar e ouvir na hora que essas pessoas estiverem falando, tá certo? Então ele diz, a responsabilidade do médium, ele diz que carrega com o outro lado, né, que é o lado da questão dos espíritos. Qual a proposta que os espíritos estão trazendo? Né? Será que a gente, como ele colocou aqui, tem espíritos que são brincalhões,
traz informações que sabe que vão mexer com a vaidade de alguns, né? Que a gente sabe que muitos médios aí se perdem pela própria vaidade, né? A maioria, vamos dizer assim. Então, são essas fragilidades morais que a gente traz, que a gente tem que ter uma solidez muito grande, né? E uma vigilância, né? Quando Jesus disse orai e vigiai, não foi a vida dos outros, foi a nossa, né? A gente se vigiar e a gente está orando para não cair nessas armadilhas, tá certo? Na segunda parte, da parte prática, vamos dizer, da mediunidade, da obra, ele traz o seguinte: é dedicada às aplicações práticas da mediunidade. Kardec fornece orientações sobre os médios podem preparar-se para as suas atividades, incluindo a formação moral e espiritual necessária para conduzir as comunicações. Ele fala sobre a importância do ambiente onde as mesas gigantes, no caso, ou sessões mediúnicas, são realizadas e como a ética é fundamental para um bom desenvolvimento dessa atividade. Então, a questão da reunião mediúnica da casa espírita, ela tem por trás, né, do seu respaldo, tem a questão ética dos médios. Qual a proposta daquela reunião? Se você está com a proposta de acolher aqueles irmãos sofredores, né, dar um suporte, uma orientação, né, um acolhimento para aqueles irmãos sofredores, né, então você traz consigo uma responsabilidade para aquilo ali. Então você tem que tratar aquilo de forma muito cuidadosa, muito minuciosa, para que aqueles irmãos, né, realmente saiam dali fortalecidos, né, saiam recuperados, restaurados das suas necessidades, né, das suas revoltas, que a maioria vem com esse processo de revolta, né, que quando são entidades que chegam numa desobsessão revoltadas, né, com processos obsessivos sérios que eles acompanham. Então, resgates, né, compromissos passados. Então, diante disso, a gente tem essa responsabilidade, como ele fala aqui, de dentro de uma sala mediúnica, a gente ter um respeito por aquele momento, né, pelo médium, pelo doutrinador que está ali, pelo dirigente, né, e não criar uma expectativa e, como eu falei, não fazer daquilo um ponto de apoio para as suas dúvidas, para as suas, para as suas necessidades particulares, porque a gente pode ocorrer em algum momento você fazer uma comunicação, se comunicar com o irmão ali, fazer um diálogo com ele, querendo informações para proveito próprio, né? Fazer um atendimento particular ali, e não é o momento, não é a proposta. A proposta é você auxiliá-lo. E se ele tiver que trazer alguma comunicação, que às vezes acontece dentro de uma reunião mediúnica, que seja para o grupo de trabalho. Como acontece algumas vezes, no final, vem alguma informação e você passa, mas não trazer aquilo como a título pessoal. Que a gente muitas vezes pode correr esse risco pela nossa imaturidade e pela nossa curiosidade. Kardec também discute as diferentes comunicações que os médiuns podem receber, relacionando a natureza dos espíritos, com um tipo de pretensão, de proteção e luz que podem trazer às sociedades. O resumo do livro dos médiuns continua revelando como a mediunidade pode ser utilizada para fins educativos e de compreensão, promovendo um intercâmbio valioso entre os planos espiritual e material. Então, tudo que você fizer ali, você tem que estar focado. Ele traz essa necessidade, a gente ter uma preocupação em buscar informações do plano espiritual para que a gente possa ter uma conduta melhor, né? Para a sociedade ter uma conduta, uma postura melhor. Como eu disse, reforçando, não a título particular, mas a título coletivo, né? A proposta da doutrina é mobilizar a sociedade. Ela não traz não traz a necessidade de alimentar determinados caprichos nossos. Eles não estão ali para isso. Eles estão para puxar nossas orelhas, né? Trazer algumas informações e fazer com que a gente saia da zona de conforto e comece a se transformar, a se melhorar.
Né? Porque diante de uma lição daquela, diante de uma comunicação com o Espírito, você pode tirar N lições. Né? Você pode se colocar no lugar daquele irmão sofredor e fazer com que aquilo possa transformar a sua vida, realmente, lhe tocar. Né? E é essa a condição que a gente faz nos trabalhos, não fazer uma coisa somente mecânica, automática. Por isso que muitas vezes o trabalho mediúnico, quando ele é feito muito no automatismo, naquelas regras que a gente coloca, que Kardec coloca, o fato de você ter uma técnica, não quer dizer que você não coloque sentimento, né? Que você não coloque emoção naquela conversa, naquele trabalho. Você precisa colocar para que dê mais credibilidade e que os irmãos eles se aproximem realmente, né? E acreditem naquela proposta. Muitas vezes eu já vi doutrinações de irmãos saírem da sala mediúnica totalmente desacreditados daquele trabalho, sem sair, sem nenhuma convicção do que a gente passou, daquela informação que a gente colocou. Porque a gente colocou de forma muito técnica, vamos dizer assim, preocupado com o que a gente vai falar, com se a gente vai, a abordagem do Evangelho, né, as palavras. Então a gente mede tanto as nossas palavras que elas não têm tanto, assim, não passam tanta veracidade como deveria quando a gente coloca o sentimento. Né? Então aí quando você vê, às vezes a gente coloca tanto sentimento que o irmão em algum momento é quando ele é tocado. Ele fala, ele se expressa, ele chora, se emociona, e ali é onde você vai aproveitar para fazer, né, vamos dizer assim, onde você colocou a semente. É alguma palavra que sai ali que toca. Então são essas coisas, esses fenômenos que acontecem dentro da sala que a gente tem que estar atento. Né? A gente tem que se preocupar com o estudo, tem. Com a técnica, com o que a doutrina traz, tem. Mas a gente tem a nossa parte também, a nossa contribuição, né? De nós, trabalhadores da causa. Ele traz ainda no livro dos Médios uma reflexão interessante. Essa daqui eu achei, ele traz uma analogia, né? Podemos afirmar que o livro dos Médios é um trabalho feito a muitas mãos. O que o pedreiro, se podemos utilizar tal analogia, de fato Allan Kardec, nesse contexto de colocar Allan Kardec. Os engenheiros, os consultores, estiveram presentes, dando cada qual sua cota de orientação e trabalho. Os tijolos assentados e reassentados custou muito do seu suor. A sua produção literária e outras atividades paralelas desenvolvidas nos 15 anos, que foi o período que Kardec, né, fez todos os trabalhos literários dele da doutrina, que se dedicou à causa espírita, atesta a fenomenal capacidade de trabalho deste missionário. O seu exemplo nos atesta que não podemos dispensar o trabalho constante, a pesquisa e o estudo permanente, a busca da renovação espiritual e a luta pela própria transformação íntima. Então ele coloca justamente ali, Kardec ele não fez sozinho, ele foi um instrumento dentro desse contexto também. Ele precisava dos médios para que as coisas acontecessem, né? Para ele analisar, para ele estudar. Então, dentro de todo o contexto, ele também foi um instrumento importante, mas ele se completava diante dos outros. Ele nunca se achou maior nem menor, né? Ele se achava ali um trabalhador, né, da causa, né? Um pesquisador que estava ali para dar a sua contribuição também. Então eu achei bem interessante essa colocação dele aqui. Em outro momento, né, sobre a introdução do Livro dos Espíritos, ele fala dessa questão, ele retoma, né, enfatizando o caráter sério e completo do estudo proposto por Kardec. Ele diz aqui, sério contraste com a abordagem superficial da mediunidade de sua época, reforçando. Na época, as pessoas utilizavam esses fenômenos a título de brincadeiras, né? De curiosidades, se juntavam ali numa mesa, fazia jogos, né? E os espíritos iam ali se dando a comunicação de forma muito aleatória. Aí Kardec, né, teve esse papel de trazer a seriedade e em outro momento fazer um trabalho mais completo, porque o trabalho em si ele estava um pouco fragmentado, as informações eram soltas, ele precisava amarrar todas aquelas informações.
Então, por isso que o trabalho dele foi muito profundo de ir trazendo sempre os questionamentos, né? E é através dos questionamentos que a gente vai construindo de forma sólida todo um trabalho, né? Todo um conceito, um conhecimento. Conhecimento sem questionamento não existe, né? Dentro da teoria, da prática, dos estudos que a gente faz aí afora, né? E que trata como ciência, porque como ele colocou a ciência dentro da doutrina, a ciência, ela nos remete a isso, a estar sempre questionando. E a parte filosófica, né? A filosofia também traz isso, né? O questionamento, né? Não só ele trouxe a ciência a nível dos experimentos, e a questão da filosofia para nós, né? Nós, como seres humanos, nos questionarmos também nesse processo. Sobre a introdução, ele ainda diz aqui, o texto destaca, o texto explica que Kardec fosse influenciado por uma cultura mais prática e comercial. Poderia ter optado por criar um manual simples sobre como se comunicar com os espíritos. No entanto, por responsabilidade que a doutrina e devido ao seu espírito filosófico e cultural francês, ele evitou incentivar práticas levianas ao não publicar algo tão simplificado. Então, reforçar, ele sempre traz esse reforço, né, que Kardec ele sempre estava focado nessa questão, porque naquela época se vendia, se comercializava todas aquelas informações eram comercializadas, né? Então muitas pessoas utilizavam das adivinhações para ganhar dinheiro, né? E a proposta do que a doutrina, o que a doutrina estava ali surgindo não era essa. Então ele teve que tirar esse foco, trabalhar isso, né? Então deve ter sido muito difícil, porque até hoje a gente vê ainda algumas pessoas querendo utilizar desse instrumento, né, de adivinhação e de atrair as pessoas através desses fenômenos. E aqui cabe mais um alerta, né, desta vez nosso, né, de quem publicou a obra ali, que a gente foi pesquisado, que ele diz o seguinte: a sofreguidão de muitos companheiros de conquistar adeptos através da oferta de livros supostamente espíritas. Refiro-me aos tantos recentes lançamentos de romances mediúnicos de conteúdo duvidoso, embora nos enredos fácil e adocicado, que é comum a gente ver isso, né, dentro das obras dos romances. Não se deveria confundir a leitura acessível dos romances espíritas de bom conteúdo e procedência legítima com os citados romances, os quais podem entreter e sensibilizar, mas não educam, por não despertar reflexões profundas, além de trazerem dissimulados conceitos errôneos sobre alguns dos pontos básicos da doutrina. Então, eu coloquei até nas figuras ilustrativas aí uma diferenciação bem, né, oposta, né? André Luiz e as obras, né, que a gente conheceu, uma das médias, que não deixou de ter o seu papel, a Zíbia Gasparetto, né? Ela teve um papel importante dentro das informações, como ele diz aqui, para atrair esse público, que muitas pessoas começaram a entender a doutrina através desses romances, né, de aguçar suas curiosidades, mas de também ter o cuidado de não ficar na questão superficial, como ele diz aqui, né, na questão somente daquela informação que é como um título de lazer, de algo que não é interessante, curioso, bonito, né, porque é um romance. Mas e o estudo? O que foi que você tirou dali de proveito? Porque se você pegar a obra de André Luiz, também não deixa de ser um romance. Ele traz personagens, ele traz uma história, um enredo por trás, mas ele traz embasado em cima dos fenômenos, do que acontece no plano espiritual, né, das assistências espirituais que você tem, de como ela até mesmo de uma assistência de um passe, quais os fenômenos que acontecem na casa espírita que você está aplicando, usando as técnicas. Então André Luiz ele teve essa preocupação de trazer um pouco dessa ciência para dentro dos seus romances, né, para passar um pouco dessa veracidade para a gente. E hoje, até hoje, ele é utilizado dentro das casas espíritas como um complemento da obra da nossa codificação, né? Então, é um diferencial grande. Então, quando a gente pegar algumas obras, né, que tratam aí fora de outros autores, a gente tem esse cuidado de analisar, de ver até que ponto
aquele irmão realmente não está distorcendo muitas vezes, criando, fantasiando, né? Porque em algumas situações, como é um romance, pode se fantasiar ou não pode, né? Romance já diz, você quer tem uma parte criativa livre para falar. Então ele pode colocar alguns elementos ali que acha interessante, curioso para as pessoas, mas que na prática, na verdade, não existe, né? Então tem que ter esse crivo aí nosso, né, quando a gente fala da codificação em relação a essas obras complementares. Sobre aí no capítulo do método, ele diz o seguinte: o método do ensino espírita é o que se dirige à razão, a uma referência clara de que o conhecimento doutrinário não depende das manifestações físicas. Olha aqui, ou seja, quem refletir a respeito do aspecto filosófico compreenderá claramente do que se pode fazer a abstração das manifestações físicas, sem que a doutrina tenha, por isso, de desaparecer. Quer dizer, quando você vê um fenômeno, você tem que você vê o que é que está por trás daquilo ali, né? E que manifestação é aquela? O que é que ele quer dizer com aquilo? O que é que ele quer passar? Então é quando Kardec coloca a questão filosófica aí, o estudo, a base, para a gente ter essa compreensão e sair fazendo as nossas, como fossem as amarrações, né? Não ficar coisa solta. Então, quanto mais você consegue estudar, analisar e amarrar as informações, mais você vai tirar conteúdo dali, né? Você vai criar e você vai ter subsídios tanto para os trabalhos que você está fazendo na casa espírita, como para a sua vida particular e pessoal. Afinal, como diz o codificador, em método, capítulo do Livro dos Espíritos, o Espiritismo impregna a atmosfera, impondo-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que se professam, né? Que o professam. Então, se você entrou na doutrina, você tem que ter esse cuidado, né? Não acreditar em tudo que você fala, né? Você ter esse crivo, e está sempre mostrando isso e dando exemplo dentro do livro. E ele traz alguns tipos de situações. Ele fala aqui, o autor afirma que várias categorias de incrédulos, nesse caso que a gente falou dos crentes. Então ele diz aqui, o materialista por sistemas, eles negam a existência de uma inteligência superior. Então, dentro da doutrina, algumas entidades, muitas vezes, quando chegam com essa postura. Então você tem que saber trabalhar, como você vai abordar isso, né? A doutrina, o livro, ele busca esses questionamentos, que tipo de características desses espíritos têm e como você vai trabalhar isso, né? Então você pode encontrar esse materialista natural, tem o materialista da indiferença, que não acredita, que tem aquela fé cega, né, também, ele não questiona. Tem uns que trazem uma informação, eles trazem embasamento. Quando você vai conversar com esses materialistas, ele diz o porquê de tudo. Tem outros não, e simplesmente não acredita em ponto final, né? Aquela fé cega, que não tem uma razão por trás daquilo. Ele diz aqui os incrédulos de má vontade, que recusam a crer para não mudar seu estilo de vida, né? Aquela questão da comodidade, da zona de conforto. Eu acredito, ótimo, né? Tá dentro do que eu quero, eu não preciso mudar em nada, tá excelente para a minha vida, né? Enquanto que a doutrina, ela mexe com a gente, ela está sempre dando aquelas catucadinhas que a gente precisa, né? Para a gente estar sempre se mexendo e refletindo. Não, né? Minha postura, eu preciso mudar, eu preciso me melhorar, né? É isso que a doutrina nos convida, é esse o convite, né? A proposta. Incrédulos, interesseiros, né? Reconhece a verdade espírita, mas a condena muitas vezes, né? A forma como a doutrina ela age, né? Às vezes se revolta. Tem muitos espíritas que se revoltam por situações, têm um conhecimento, mas não querem que aquilo aconteça, que aquilo realmente, né? Porque Deus, aí fala da injustiça, né? E a gente sabe que se a gente parar para refletir, a gente não existe justiça, né, nesse meio, né? Deus não é injusto em momento nenhum. Então, às vezes a gente se coloca por uma questão nossa, das nossas fragilidades, em cima desses questionamentos. A gente acredita na doutrina, mas em alguns momentos de fraqueza, a gente, ao mesmo tempo, rejeita aquela informação, não quer aceitar,
né? Muitas vezes a gente perde um ente querido, aí fulano sabe, mas fulano não era para ter aquela postura, ele é um espírito, mas ali é um momento de fragilidade, de quebra de laços, né? Então você tem que respeitar, e é um momento que ele vai parar depois para refletir, para amadurecer, né? Para rever aqueles conceitos, e muitas vezes o fato de entrar na doutrina espírita não quer dizer que ele aceite tudo, que ele passe por tudo com muita tranquilidade, não. Muitas vezes existem esses momentos de crises e que a gente precisa estar junto dessas pessoas para fortalecê-la, né? Para orientá-la e acolhê-la nesses momentos de fragilidade. Outra situação que ele fala ainda é espíritas sem saber, tem um consentimento inato dos seus princípios, mesmo sem nunca ter conhecido a qualificação espírita. Veja que coisa interessante. O espírita é aquele que traz em si, né? Você vê tanta sabedoria naquela pessoa, e às vezes ele nunca folheou um livro, nunca folheou uma qualificação, mas ele traz aquela bagagem, a maturidade espiritual. Ali é tratamento da maturidade espiritual que a gente tem que ter daquele espírito, né? Então a gente tem que respeitar aquilo ali. Ele traz consigo, então não precisa estar ali dentro de uma casa, né, lendo ou até as orelhas de livros para ter o conhecimento. Muitas vezes tem espíritos bem amadurecidos que vêm com essa proposta, né? E a gente tem que reverenciá-los, né? Não criticá-los. Já fulano não estuda, eu não vou acreditar. Não, mas se ele passa aquela convicção, ele tem essa maturidade, quando ele fala também tem isso, ele passa essa certeza, você acredita, né? Ele passa essa convicção na sua fala, no seu olhar, na sua postura e na sua vivência. Porque uma pessoa que traz isso, ele traz a doutrina dentro da sua vivência no seu cotidiano. Não é apenas verbal, né? Não é apenas oral, tá certo? Espíritos experimentadores só creem as manifestações, vendo o espiritismo apenas como uma ciência de observação, né? Aqueles curiosos que chegam dentro da casa e gostam de ver fenômenos, né? Fulano incorporando, tendo sessões das mais variadas, efeito físico. São esses tipos de pessoas, muitas vezes, que a gente observa dentro da doutrina, né? Experimentadores. Espíritos imperfeitos, conhecem e admitem ensinamentos espíritas, mas não praticam, como eu já reforcei, né? Como eu já falei. Então, a prática, a vivência que é importante, né? Então, muitas vezes, você não fala nada, mas a sua atitude diz tudo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse despertar. Espíritas cristãos estudam a doutrina e a praticam, esforçando-se para elevar o seu espírito. Então tem aqueles realmente que estão dentro da casa com essa proposta, fazem os trabalhos, não selecionam trabalhos, né? Abraçam todas as situações, porque eles querem experimentar tudo e aprender e exercitar todas as situações. Porque muitas vezes a gente chega na casa espírita, a gente observa, fulano só faz isso, ciclano só faz aquilo, né? São coisas exclusivas. E a proposta não é essa, você tem que experimentar tudo. Não é somente ser passista, né? Muitas vezes você pode fazer uma oratória, pode fazer um atendimento fraterno. Muitas vezes, antigamente, se tinha muita questão da consulta mediúnica, você precisava do instrumento da mediunidade para fazer. Mas hoje você tem um instrumento de atendimento fraterno, você não precisa ter mediunidade. E você tem a mesma proposta de acolher, de orientar, de consolar e de ajudar. Então a casa cada dia mais amplia seus trabalhos e nós trabalhadores temos que abraçar, né, essas oportunidades. Espíritas exaltados, confiança cega nas comunicações espíritas, reforçando o que a gente vem falando, né? Então temos que ter o nosso crivo, não acreditar em tudo. Então qualquer comunicação que venha para casa, vamos sentar, analisar e ver o que está por trás daquelas informações. E o tempo está chegando. E a informação ainda continua aqui, gente. Sobre a questão das posições de adversários do espiritismo a respeito dos fenômenos, a gente vai encontrar algumas situações que ele coloca aqui que eu achei bem interessantes, né? Entre elas, a gente destaca o charlatanismo, né? Que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala sobre isso, né? Supunha que todo fenômeno mediúnico é fraudado, né? A gente tem que ter esse cuidado. Existem esses espíritos que vêm com essa proposta e que a gente tem que estar policiando
para não cair nesse erro. Né? O sistema de loucura, acreditava-se que os médios são pessoas desequilibradas. Quantas pessoas estão no manicômio até hoje por questões mediúnicas? E imagina naquela época, né? A pessoa era tida realmente, era tratada com medicação, com choque, com N situações, né? E a situação era apenas uma questão de uma educação mediúnica que precisava para aquele momento. E até hoje a gente tem que ter esse cuidado. Sistemas de alucinação, né? Dizia que médios sofrem ilusão dos sentidos, né? Então o fulano via, nós temos o exemplo de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc tinha suas visões, né? Tinha seus contatos e eram tidas como louca, né? Como uma pessoa que tinha ilusão das coisas, não viviam no mundo fantasioso, que não era no mundo delas, né? Então ela tinha um contato espiritual muito forte, então ela falava, descrevia com muita naturalidade aquilo, e as pessoas questionavam. Então a gente tem que, hoje a gente pode trazer essa situação, né, para as situações que temos hoje, desses médicos que às vezes trazem as informações e a gente vai trabalhando aquilo, vai estudando e vendo até que ponto aquela informação vai contribuir, né, para a casa, para aquele momento, né, de estudo ali que a gente tem. Sistemas pessimistas, como ele diz aqui, somente espíritos de baixa evolução poderiam se comunicar, que tinham essa ideia. Quando alguém estava incorporando, na época de Kardec, se achavam que eram espíritos inferiores. E os espíritos superiores não tinham essa necessidade de se comunicar, né? Mas aí, mais adiante, tem um sistema optimista, né? Ele passa a estudar e a entender esse processo, ele diz, contrário do anterior, só bons espíritos se comunicam conosco. Então a gente tem que ter esses dois lados. Então hoje a comunicação, a gente percebe que tanto os espíritos sofredores como os bons espíritos, mentores, espíritos que vêm com a proposta de nos trazer informações, eles estão ali juntos, trabalhando. E cabe a nós, né, identificar através das nossas sensibilidades, né, da nossa habilidade em perceber isso. Então, muitas vezes, quando a gente sabe que quando a entidade é sofredora, ele traz alguns elementos ali que podem você ajudar a identificá-los, né? Como o superior também. Então, esses elementos é que vai dar a certeza para o médium, né? Então, esse trabalho, Kardec ele mostra também diante das suas obras, né, essas sensações que a gente pode identificar e ajudar, né, a gente ter uma qualidade melhor de trabalho nas nossas casas. E aí, concluindo em cima da hora. E a proposta, gente, como ele diz aqui, o verdadeiro espírita. Eu terminei com essa frase para a gente refletir bastante. Reconhece-se verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Então, quanto mais a gente trabalhar moralmente, melhor vamos ser instrumento na mão da equipe espiritual. Melhores médiuns, passistas. Em todo o trabalho que eu vejo dentro da casa espírita, a qualidade está diretamente relacionada à nossa conduta, à nossa postura moral, e à nossa proposta de como vamos fazer esse trabalho dentro da casa espírita, com o nosso interesse, né, que não é somente pela vaidade, mas é pelo amor ao próximo. Muita paz.